Paz, pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar um pouquinho do que Deus está falando comigo no meu devocional. Eu espero que Deus também possa falar no coração de vocês. No livro de Lucas, capítulo 24, no verso 14, fala assim, no 15, na verdade. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Cristo se aproximou e começou a acompanhá-los. O 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. O que Deus ele falou comigo nessa passagem é que os discípulos aqui nesse caminho de Emaús, eles andavam com Jesus, eles viram tudo o que Jesus fez, eles participavam dos milagres. Mas quando o próprio Jesus ele aparece do lado deles, os olhos deles estavam fechados. Então, muitas vezes Deus ele falou comigo que eu posso estar andando, eu posso estar indo na igreja, eu posso estar participando do culto, eu posso estar indo ali nas programações, nas conferências, mas eu não conheço Jesus, que os meus olhos não estão abertos. E qual que é o convite de Jesus que ele falou comigo? Que em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. O que isso que Jesus falou quer dizer? A gente consegue ver aqui nesse capítulo de Lucas 24, que no versículo 30, fala assim: então, estando eles à mesa, Jesus com os discípulos de Emaús na mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, distribuiu. No 31, então os olhos dele foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu de diante dele. Então esse lugar que Jesus nos chama em Apocalipse é um lugar em que a gente possa sentar à mesa. E nesse sentar à mesa, os nossos olhos que antes eram fechados, eles se abrem. E eu imagino esses discípulos que eles não sabiam para onde que eles iam. Toda a esperança deles foi por água abaixo, porque eles esperavam um Messias que viria e destruiria Roma e faria tudo aquilo que eles achavam que era. Mas quando eles abrem os olhos, eles veem um Messias que morreu, mas que ressuscitou e está na frente deles. Eles ficam, meu Deus, é muito mais do que eu pensava. Então eles abrem os olhos e, como fala a palavra de Deus em Hebreus 12, fala que fixando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então eu imagino esses discípulos fixando os olhos em Jesus e falando, meu Deus, isso é tudo que eu precisava. E esse é o convite que Jesus ele faz hoje. Para mim, ele faz hoje a você. A palavra de Deus diz que ele está na sua porta, ele está batendo e ele está fazendo um convite. E esse convite é um convite de sentar à mesa. Porque quando a gente senta na mesa com Jesus, a gente começa a conhecer quem Jesus é. Aqui, Jesus, ele se apresentou para esses discípulos. E nesse vídeo, aqui nesse devocional, Jesus ele está se apresentando para mim, ele está se apresentando para você, com um convite de sentar à mesa e partilhar do pão. Amém?